E vamos então orar ao Senhor, lembrando que o Senhor é misericordioso, Ele é fiel, Ele está junto conosco. Vamos nos lembrar do Salmo de número 145. O Senhor é fiel em todas as suas obras. Então, vamos agradecer ao Senhor. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo, primeiro domingo deste ano, Senhor, quando nós abrimos essa transmissão para falar do Teu Evangelho e para anunciar a Tua bondade, a Tua graça. Nós te agradecemos e te bendizemos. Tu és bom, Tu és justo, Tu és cheio de amor e nós te louvamos por isso. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Filho, que um dia veio até nós e se encarnou e se deu por nós em sacrifício, para que pudéssemos receber a presença do Teu Espírito Santo agora em nossa vida, nos garantindo a bondade e graça do Senhor. Nesse momento pedimos por todos aqueles que estão a acessar essa transmissão, estão também a assistir, seja de onde estiverem, Senhor. Nós te rogamos que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, renove a fé, o amor, a dedicação a Cristo. Agradecemos, Senhor, também, porque o Senhor tem preservado a vida de tantos, mas também rogamos por todos aqueles que têm estado acamados, doentes, já sentindo a idade, o peso da idade, Senhor. Nós rogamos a Deus por aqueles que estão doentes, nos hospitais, com vítimas da pandemia. Nós te rogamos, Senhor, tenha misericórdia de todos eles. Nós entregamos este momento que vamos partilhar aqui ao Senhor e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender e essa compreensão vá além da letra e além da razão. Ó Senhor, pedimos isto, não por nossos méritos, mas sobretudo pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder em Cristo Jesus. Amém. Portanto, irmãos, vamos hoje meditar num dos eventos posteriores do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos narram, e pelo menos 2 evangelhos narram com mais detalhes o nascimento de nosso Senhor Jesus e, logo após, alguns eventos que envolveram a vida e todo o processo da redenção. O Evangelho de Lucas, e nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. A verdade é que, após 8 dias de nascido, o nosso Senhor Jesus, o menino, a criança, que já tinha 8 dias, ela foi levada pelos pais, José e Maria, ao templo para que fosse realizado os rituais concernentes à lei. E neste evento, nós vamos encontrar alguns momentos aqui de grandes revelações. E nós queremos nos utilizar, então, neste episódio, retirando algumas lições preciosas para a nossa vida,
possamos, acima de tudo, reter algumas aplicações práticas, principalmente para esse novo ano que estamos a iniciar. Então, eu estarei a ler Lucas capítulo 2, a partir do versículo 21. Se você tem uma Bíblia, eu encorajo você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, ou São Lucas. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, 21. Perceba e esteja atento à leitura que nós iremos fazer do Santo Evangelho. Assim nos diz: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo ou o Messias do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo naquela mesma hora, ela dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Nós rogamos ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine os nossos corações, ilumine os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos para que recebam as palavras do Senhor. Ora, irmãos, nós estamos ainda, naturalmente, como disse, envolvidos aí pelas celebrações de fim de ano e, naturalmente, pela bênção de comemorarmos mais uma vez, celebrarmos mais uma vez a encarnação de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Após o nascimento de Cristo,
Então, o Evangelho de Lucas narra que, após 8 dias, José e Maria levaram o menino para o ritual da circuncisão. Era um dos ritos judaicos determinados, por exemplo, por Levítico, capítulo 12, versículo 2 a 4, que nós temos quase a descrição ipsis literis aqui que Lucas faz do mandamento. O que nós podemos aprender deste episódio da circuncisão do menino Jesus? Não é? A sua apresentação no templo. Eram já passados 8 dias, a lei já afirmava que depois de 7 dias a mãe e o pai deveriam levar a criança para ser consagrada no templo. E aí então Lucas, o escritor do Evangelho, ele quer revelar Cristo e quer revelar a sua humanidade, o quão humano Jesus Cristo era aos gentios. No nosso credo, por exemplo, o credo apostólico, que nós confessamos como presbiterianos, o credo apostólico, ele diz mais ou menos assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ora, o que significa? Significa que quando confessamos, estamos a dizer que confessamos Cristo, Deus, plenamente Deus, e confessamos Cristo plenamente homem. Ele é Deus na sua plenitude e homem também na sua plenitude. E é um dos mistérios da fé. E o que ocorre? Todos os evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de João e de Lucas, eles vão retratar a pessoa de Jesus com uma particularidade, com um aspecto especial. Por exemplo, Mateus, o evangelho de Mateus vai querer, o desejo do evangelista Mateus era revelar Jesus como o verdadeiro Messias aos judeus. Marcos, no entanto, ele queria revelar Jesus Cristo como verdadeiro servo. E João, ele desejava revelar Jesus Cristo como o grande e verdadeiro Deus Todo-Poderoso. E Lucas, especificamente, como nós tomamos esse episódio, esse trecho do Evangelho, ele quer revelar Jesus como verdadeiro homem. Em que sentido? O sentido aqui que nos aparece é que o propósito era revelar Jesus Cristo, que embora sendo Deus, ele, como diz o apóstolo Paulo, ele abdica da glória e vem se submeter, por exemplo, a um sistema humano, não é? E que sistema humano é esse? É o sistema religioso, é o sistema cultural, é o sistema político, e o que percebemos é o que Lucas nos mostra, que diante de uma tão grande simplicidade, o Senhor Jesus vai mostrar a sua superioridade. Então, este é o grande ponto do Evangelho da encarnação de Deus. Deus, então, vem até nós, ele se esvazia de si mesmo e, embora sendo Deus, ele se submete a alguns sistemas que, para nós homens, tão pequenos e miseráveis, nos custa tanto. Mas o Senhor nos diz, a palavra de Deus, que ele veio e ele se submeteu. Mesmo sendo o Criador, mesmo sendo autônomo, e mesmo não se deixando e nem precisando ser regido pelas leis humanas, mas ele se submete por causa de um propósito fundamental: cumprir
o plano eterno de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há, portanto, neste episódio que nós acabamos de ver, algumas palavras que gostaríamos de extrair daqui para que pudéssemos descobrir Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o tema de hoje. Vamos descobrir a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos nos utilizar dessas 3 palavras que estão aqui neste episódio, quando Maria e José estão a levar Jesus para a sua consagração, um menino de 8 dias apenas. Primeira palavra que eu quero deixar marcado aqui, e que nós percebemos isso claramente, é a palavra obediência. Obediência. Essa palavra obediência, ela é ressaltada pela família de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a falar da família de Jesus. José e Maria, eles eram extremamente fiéis ao Senhor. Não há dúvidas aqui que após o nascimento de nosso Senhor Jesus, eles vão então ao templo, passados esses 8 dias, e então apresentar o Senhor Jesus e cumprir a lei. Desejavam então esse casal, José e Maria, cumprir a lei de Moisés. E para isso, eles vão ao sacerdote, e tudo indica que seria o sacerdote Zacarias, o pai de João Batista. Agora nós nos lembramos das palavras de Jesus aos discípulos, que Mateus capítulo 5, versículo 17, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, é registrado. O Senhor Jesus diz aí aos seus discípulos, Mateus 5,17 diz, eu não vim revogar a lei, vim cumprir. E essa palavra é muito importante para nós compreendermos, por exemplo, essa palavra obediência. Até porque a palavra obediência, ela deve ser uma das primeiras virtudes que nós podemos encontrar num ser humano, num homem ou numa mulher, num jovem, num adolescente, numa criança, que é tocada pelo amor de Deus, que desenvolve em seu coração este amor e esta fé por Jesus Cristo. Então, a obediência é uma dessas virtudes, essas características. Nosso Senhor, por exemplo, seus pais, se submetem à lei religiosa de Moisés, eles são judeus e não apenas estão a cumprir por uma obediência cega àquilo que mandava a lei, mas eles cumprem a lei e aprendendo e desenvolvendo esse amor que eles possuíam por Deus. É verdade que este é o ponto nevrálgico do que o nosso Senhor Jesus veio fazer por nós aqui. Quando falamos de obediência, nós também falamos de desobediência indiretamente, porque na sua naturalidade o ser humano é extremamente desobediente. Isso começa com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que rompem essa relação de fidelidade, de amor, de comunhão com o Deus Criador e se tornam desobedientes. E assim nós acabamos por ver, de Gênesis até o Apocalipse, o quanto o ser humano é desobediente.
Prove, por exemplo, o teu coração, que eu possa provar o meu coração também. E quando nós falamos de desobediência, nós bem sabemos o que significa isso. Mas o primeiro enfoque que nós queremos dar é justamente uma família obediente. De família, a começar dos pais, não é? Por exemplo, percebam aqui que os pais de Jesus oferecem um sacrifício que é determinado pela lei, quando estão juntos do sacerdote. Na verdade, eles somente poderiam cumprir a lei se o coração deles fosse tocado pela fé. A lei que deveria ser guardada por amor e não por medo, por obrigação, e não apenas por tradição. A verdade, como nós dissemos, que o Evangelho vem mostrar ao ser humano a sua total incapacidade de ser obediente. Por isso que a fé, ela vai promover um coração obediente. Quando nos arrependemos de nossa vida, da nossa condição humana, arrependendo-nos interiormente e abraçamos a Jesus com fé, entregando, confiando na sua pessoa, nós começamos a abrir ou deixar que o Espírito Santo abra o nosso coração para vivermos uma vida de obediência. Obediência que não é uma, não, como nós acabamos de dizer, não é uma obediência cega, mas é uma obediência por amor. Por quê que os cristãos verdadeiros obedecem a Deus? Por que que os cristãos verdadeiros obedecem à Bíblia? Porque amam a Deus. E porque são extremamente gratos por aquilo que Deus fez por eles na cruz do Calvário, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por aquilo que o Espírito Santo está a fazer agora em seus corações. Por isso que obediência, ela é uma palavra-chave para esse início de ano que nós estamos aqui nesse tempo tão obscuro ainda, tão misterioso. É um tempo onde nós não sabemos o que há de acontecer, mas, de fato, a obediência a Deus, ela é fundamental. Aqui nós temos essa aplicação importante com respeito à obediência. Quando falamos de obediência, por exemplo, e falamos de família, estamos falando de relacionamento entre pais e filhos, mas, por exemplo, o Estado de Direito, ele evoca uma teoria de que é direito do Estado educar os filhos, porque dizem muitos, não é? Ou alguns, dizem que os pais, a maioria dos pais, não possuem condições equilibradas do ponto de vista social, ético e cultural para educar o indivíduo. Nós percebemos que isso não tem a ver e não tem nada a ver com a orientação bíblica, a determinação bíblica. A palavra de Deus nos diz que os pais devem disciplinar, cuidar dos seus filhos. É o que nós percebemos nas Escrituras, quando José e Maria, eles possuem essa responsabilidade de dar os primeiros passos na educação daquele que será o mestre por excelência. Há ainda, por exemplo, aqueles que delegam à igreja uma certa responsabilidade para educar os seus filhos na fé cristã. Mas sempre dizemos que a igreja é um meio que Deus dá à humanidade para que, paralelamente aos pais, possa ajudar na condução dessa educação cristã. Então, fica muito claro que, quando falamos de obediência, isso tem a ver com a responsabilidade dos pais com respeito aos filhos,
precisamos cuidar desse aspecto quando estamos a falar de educação de filhos, criação, orientação, vocação, caminhada com os filhos na formação de um caráter especial. E o próprio Deuteronômio, no capítulo 6, o livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 4 a 9, ele começa a ensinar e a dizer ao povo de Israel que o povo de Israel deveria amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E então, um pouco mais além deste mandamento, ele diz que os pais deveriam inculcar nos filhos, que os pais deveriam educar os seus filhos a partir desse grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que nós percebemos é que tanto o pai e a mãe, Maria e José, eles guardam os ritos, os rituais, como um favorecimento de gratidão a eles. Assumem a responsabilidade de ensinar a lei ao menino que estava já mesmo na tenra idade a crescer. Na fé cristã, esse primeiro enfoque tem a ver com a nossa educação e o que nós estamos a fazer com os nossos filhos, principalmente nos nossos dias, quando educar é uma palavra extremamente complicada. Os filhos, tantas vezes, são deixados por tantos pais quando eles não têm condições de tempo e de dedicação a esses filhos. Então, nós começamos a nos preocupar quando os pais colocam, por necessidade, os filhos nas mãos dos avós, não é? E isso é muito difícil, até porque o próprio sistema social parece que tem como objetivo promover isso. Mas nós devemos tomar cuidado, porque aos pais é dada esta responsabilidade. E nós compreendemos agora, como filhos de Deus e participantes do pacto, da aliança de Deus, que nossa obrigação com os filhos é encaminhá-los aos meios de graça e participar com eles desses meios de graça. São os sacramentos, é a oração, é o encaminhamento de tudo aquilo que envolve a fé. Nos preocupa também, hoje, essa ênfase muito grande quando as pessoas estão extremamente preocupadas em dar aos seus filhos uma formação de primeira, não é? Quando estão a enviar seus filhos para estudar numa universidade, num colégio de elite, quando se esquecem que os seus filhos, em primeiro lugar, eles precisam ser servos de Deus. E nós precisamos, em primeiro lugar, nos responsabilizar por tornar os nossos filhos não grandes e notáveis homens e mulheres da história, mas devemos encaminhá-los como servos fiéis do Senhor. Isso envolve educação cristã, isso envolve conhecimento, caminhada, oração, levá-los à igreja e não apenas deixá-los na igreja. Então, são questões que nós aprendemos muito aqui com esse exemplo, o exemplo de Maria e de José. Ora, a segunda palavra que nós queremos deixar aqui é a palavra promessa.
a palavra promessa e, por conseguinte, a palavra cumprimento. Promessa e cumprimento. Cumprimento como uma palavra que está ligada à palavra promessa. Note o segundo enfoque, então, que agora o texto e o episódio nos conta. Eles entram no templo, apresentam o menino Jesus, né, fazem e cumprem todos os rituais ali, mas duas pessoas, elas aparecem e Lucas faz questão de registrar esses dois testemunhos. De um ancião chamado Simeão e de uma anciã de nome Ana. Esta anciã é até mesmo chamada de profetisa, de acordo com os elementos do Antigo Testamento. E o que fazem Simeão e Ana? Estes dois, já anciãos, idosos, eles descobrem que aquele menino é o Messias. Eles descobrem Cristo, eles descobrem a Jesus no meio dos rituais, no meio da expectativa que eles possuíam, mas eles descobrem Jesus, o menino que era Deus e o menino que era o próprio Cristo. Note, por exemplo, que você está ainda com a sua Bíblia aberta, dos versículos 25 até o versículo 35, nós vamos encontrar, por exemplo, o primeiro testemunho, que é o testemunho de Simeão, um homem de oração. E aqui nós percebemos que a oração é o caminho para que nós percebamos os sinais e os eventos que envolvem o Senhor. Note que eu disse, preste bem atenção, eu disse que a oração é o caminho para que percebamos os sinais e os eventos do Senhor. O que fica evidente aqui, principalmente no versículo 31, é que Simeão, ele, quando evoca como que um hino ao Senhor, no versículo 39, ele diz assim: agora, Senhor, ao encontrar-se com aquela criança, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu prometeste perante a face e preparaste perante a face de todos os povos. Ora, descobrem a promessa que foi cumprida. Descobrem que o melhor da vida não virá, havia chegado naquele momento. Ele acaba por descobrir, os seus olhos viram, é como que esta é a grande diferença da nossa relação com Deus. Porque não basta simplesmente sermos religiosos, tradicionalistas, não basta simplesmente cumprir regras culturais, familiares, com respeito à nossa vida religiosa. Mas por que eu estou a dizer isso? Porque, por exemplo, estamos num país que é chamado de país cristão. Mas quantos, e esta é a pergunta, quantos que se dizem cristãos conhecem a Jesus Cristo, o autor da vida? Quantos? Simeão, então, toma o menino nos seus braços e diz que a esta salvação havia sido preparada por Deus perante a face de todos os povos. E diz mais, que Jesus é a luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. Então, o que nós percebemos é que este Simeão, um homem de oração, e a oração nos leva a ter esse discernimento
esta sensibilidade, quer procurar um homem de oração, uma mulher de oração, quer se achar um homem de oração, então perceba o quanto de sensibilidade para com Deus você possui. Perceba, tente verificar. Este é um grande teste de espiritualidade. Não, o homem de Deus, ele não é feito de discursos. O homem de Deus, a mulher de Deus, não é feito de palavras de palavras-chaves, palavras de efeito, não é? O homem de Deus é um homem de oração, e por isso ele tem sensibilidade para descobrir aquilo que para muitos está ainda escondido. Aqui temos uma segunda aplicação desta palavra de Simeão, quando toma Jesus nos seus braços, e ele diz: ele é a esperança para Israel. Esta é a primeira maneira de nós enfrentarmos, por exemplo, um tempo desconhecido como este ano. Para que nós não percamos a nossa sobriedade, não vivamos carregados de ansiedade, nós devemos aceitar o Deus que tem o controle soberano da nossa vida e que cumpre as suas promessas. Esta é a grande diferença. O nosso Senhor Jesus, ele é parte de todo esse grande cumprimento das promessas de Deus. Isso significa que o ser humano, e isso precisa estar muito claro, que o ser humano não é o centro do universo, e sim o Criador, aquele que sustenta este universo, sustenta e controla tudo e a todos. Quando dizemos isso, precisamos depor, por exemplo, os nossos argumentos sobre livre-arbítrio, não é? O facto de você decidir o que fará amanhã não significa que você tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio do autocontrole, do controle que você tem de tudo e de todos, que pode até resistir a Deus, isto é uma grande falácia, uma grande inverdade. Deus é o Deus que cumpre as suas promessas e o fez na pessoa do seu Filho Jesus. Ele é fiel não a você, Deus não é fiel a você e nem é fiel a mim. Ele não quer provar para você que ele é fiel. Não, ele não se presta a isso. Ele é fiel a ele, ao seu projeto de levar o mundo ao conhecimento de que ele tem o cetro nas suas mãos. Devemos alimentar nossa alma todos os dias com esta verdade, que o Senhor é Senhor de tudo e de todos. É Ele que faz a promessa, é Ele que cumpre, é Ele que está a levar a cabo a história desse universo. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não conseguimos aquilatar ou mensurar em nossa mente, em nosso coração, todas as coisas. Precisamos alimentar essa verdade. O Senhor, então, é aquele que cumpre as suas promessas. E a terceira e última palavra que eu quero deixar aqui para você é justamente aqui o enfoque da vida desta viúva, desta mulher chamada Ana, no versículo 36 especialmente. E a palavra é redenção. Se na primeira palavra nós temos obediência, a segunda palavra nós temos promessas cumpridas, então nessa a palavra é redenção. Aqui nós encontramos, no mesmo momento que Simeão toma o menino nos seus braços, o exemplo desta senhora, essa mulher de oração, conhecida como profetisa em Israel. E o Evangelho diz que ela não deixava o templo, e o templo era sinal da presença de Deus. E isso significa também que ela não deixava a oração incessante. E mais, ela descobre, também como Simeão, ela também descobre Cristo. E agora Cristo para ela é chamado de a redenção em Jerusalém, a redenção prometida também pelo nosso Deus.
Qual era o assunto dessa mulher? O assunto era salvação. O assunto era redenção. O Senhor que enviou o seu Cristo era a redenção de Jerusalém. Seria o rei a governar a tudo e a todos. Descobrir Cristo como Redentor não é apenas descobrir Cristo, que ele nos salva do inferno, mas descobrir Cristo como a redenção final do ser humano. Se Deus se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, também Cristo é aquele que morre na cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, abrindo então a perspectiva de redimir o nosso corpo, a nossa vida, porque também passaremos pela mesma ressurreição que passou o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, precisamos dessa experiência, precisamos experimentar uma vida de obediência, precisamos encarecidamente confiar nas promessas de Deus, e Deus não está apenas a controlar o nosso pequeno mundo, mas Ele tem um universo nas suas mãos, Ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Assim lemos, por exemplo, as palavras de nosso Senhor Jesus: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. Os olhos de Ana viram a redenção. Mas há também muitos antigos na fé, ou da fé, que falavam, por exemplo, como Jó. Jó que chega a dizer, e isso está registrado no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. O próprio Jó, que vive uma realidade muito mais primitiva do que Ana, já dizia aos seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sim, os meus olhos o verão e não outros. E é esta a grande bênção que nós recebemos do Evangelho. O Evangelho de Cristo não está restrito a 70, 80 anos da nossa vida. O Evangelho que é dado a nós envolve a eternidade. O Senhor nos chama a descobrir hoje, ou a redescobrir, Jesus Cristo. E isto vai ser muito necessário nesse ano que estamos entrando. Estamos a viver os primeiros dias deste 2021. Esse ano realmente, como disse, é um mistério. Em meio a tanta calamidade, nós necessitamos de Jesus Cristo. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas também precisamos de Jesus Cristo, como aquele que cumpriu todas as promessas que foram feitas no passado. E também precisamos de Jesus, para que a nossa vida seja redimida e possamos nos encontrar para todos sempre na eternidade. O propósito não está aqui, o propósito está na eternidade. Que esse texto, que esse episódio possa lhe ajudar a caminhar melhor neste ano que estamos a entrar. Deus nos abençoe, nos ilumine. Esta é a nossa oração, é o nosso desejo. Deus ilumine a sua vida, conduza a sua vida, mas, sobretudo, que Ele te dê essas três grandes virtudes ou características ou meios pelos quais o Senhor quer se revelar a você. Descubra Jesus como Simeão e Ana e você verá que toda a diferença será feita. Não para que você tenha uma vida mais confortável, talvez, uma vida mais tranquila, mas, sobretudo,
que a garantia de uma eternidade com Jesus, ela está a ser preservada. Grande abraço, nós esperamos que possamos nos ver na quarta-feira. Na quarta-feira temos o nosso estudo bíblico, às 8 horas da noite, e esperamos contar também com você, se você desejar e puder, fazer uma partilha deste vídeo a todos aqueles que estão a precisar do Evangelho, como eu e como você. Um grande abraço, Deus os abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela redenção que foi oferecida por Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz e na ressurreição. Nós te louvamos, Senhor, também pelo que o Senhor tem cumprido as tuas promessas. E o Senhor continuará a cumpri-las para levar a efeito o plano eterno do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque no meio da fé o Senhor nos dá a grande bênção de podermos obedecer ao Senhor. Ajuda, Senhor, a todos aqueles que estão a assistir a essa transmissão para que possam também experienciar, ter a experiência da verdadeira fé em Cristo e entregarem a Ti os seus corações e confiarem as suas vidas a Ti. Nós te agradecemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Um grande abraço e que possamos nos ver no próximo domingo. Até lá.